Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vamos analisar nesse vídeo brevemente os movimentos do Dr. Cássio Nunes. Dr. Cássio Nunes a indicação do Cássio Nunes é fruto de uma tibieza do Bolsonaro que ele tentou justificar para todos como se fosse uma estratégia, mais uma estratégia a 52 milhões de 3Ds. Ficou estranho isso, mas foi mais ou menos um pensamento torto do Bolsonaro nisso, com todo respeito ao presidente, a quem votarei se ele for candidato. Bom, o Cássio Nunes, um advogado do Centrão, e nada contra os advogados, eu sou advogado, aliás, tenho defendido os advogados, que volta e meia as pessoas ficam dizendo Alexandre de Moraes, um simples advogado, não tem nada a ver isso. Tem um bocado de juízes de carreira e concursados que também não tem caráter nenhum. Então o problema não está se o juiz foi oriundo da advocacia ou da magistratura, do Ministério Público. Bom, fecha parênteses. O fato é o seguinte, Cássio Nunes era um advogado do Centrão que foi indicado para um tribunal regional federal como juiz, depois foi indicado ao STJ e o Cássio Nunes depois foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E eu disse o quê? Na verdade, o Bolsonaro foi tíbio, ele foi vacilante, porque ele não precisava indicar o Cássio Nunes. Era a primeira, naquele momento em que ele indicou o Cássio Nunes, o governo não estava ainda tão atordoado pelas perseguições da Casa Suprema, e ele indicou o Cássio Nunes por fraqueza mental, por má influência, más amizades. Por exemplo, o Centrão, na pessoa do Ciro Nogueira, do gordinho do WhatsApp, o senador do Piauí, muito provavelmente foi o cara que mais fez a lavagem cerebral no Bolsonaro, para o Bolsonaro indicar o Cássio Nunes. Na época, inclusive, a primeira indicação devia ser a indicação do tal, estava combinado que a primeira indicação seria do tal do terrivelmente evangélico. Aí depois houve até um gracejo de muito mau gosto, dizendo que o Cássio Nunes, que nunca foi católico, é católico de casca, seria então o terrivelmente católico. Pois ele é um católico, ele reza na verdade vocês veem, ele não perde um cruzeiro desses com o Wesley Safadão, ele está sempre nessas aí. É um farrista. Agora há pouco mesmo ofereceu uma festa junina a quem estava lá, Alexandre de Moraes, em sua casa. O Bolsonaro, ele foi eleito com o voto apaixonado do povo e, no entanto, ele loteou espaços e poder no governo para esses tipos. Devia ter governado mais com o povo. Eu sei que muitos de vocês farão assim, não critique, você não estava lá, mas aí você já é um gado. E aí vai ficar ruim, não é? Porque aqui é o lugar da gente pensar e não da gente se gadear. Quer ir pro curral? Corra, vá sozinho. É difícil, né? Ouvir a realidade. Muito bem. O Cássio Nunes nunca foi um ministro de confiança, indicado por Bolsonaro. Vejam, eu quero que o professor Olavo de Carvalho dizia que poder é a capacidade de você se fazer ser obedecido pelo outro, principalmente por aqueles que você fez, por aqueles que, no caso, você indicou. Você já viu alguém desobedecendo a Lula? Eu digo no auge, agora isso aí não é o Lula mais. Vocês já viram alguém desobedecendo o PT? E agora vocês vocês já viram alguém desobedecendo o Xandão? E Bolsonaro, mesmo no auge da popularidade, com a caneta na mão da presidência, mais da metade desobedecia ao Bolsonaro. Eu estou dizendo metade do próprio campo. Vocês estão vendo aí. O Cássio Nunes foi um tiro pela culatra. E agora, há uma matéria aqui demonstrando aquilo que já vinha acontecendo nos últimos anos. O Cássio Nunes abandona Bolsonaro e acena, se aproxima de Lula. Eu só faria uma correção nessa matéria da Oeste, que abandonou o Bolsonaro, não se tem mais dúvida. Agora, ele não está acenando para o Lula, ele está acenando para quem manda no país, e nós sabemos quem é que manda no país. Começa com A e termina com AIS. O Cássio Nunes, muita gente tem expectativa porque o Cássio Nunes presidirá o Tribunal Superior Eleitoral na campanha presidencial. Tirem o cavalinho da chuva. O Cássio Nunes é peixe de água doce, imenso,
e mal cheiroso. Vamos ver aqui essa matéria aqui da Revista Oeste, que diz assim: indicado por Bolsonaro, Cássio Nunes Marques acena a Lula, eu diria acena a Moraes. Ministro do STF evita alinhamento com a direita, eu vou repetir, o Cássio Nunes evita alinhamento com a direita e se aproxima de pautas do governo Lula. Nunca levei a sério esse cara. O ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, tem demonstrado neutralidade em suas decisões e se afastado de pautas alinhadas ao ex-chefe do Executivo. Colegas da Corte observam que o magistrado evita se prender a posições consideradas políticas, segundo o jornal O Globo. Tá tudo combinado. Em votações recentes, Nunes Marques ora atua como defensor do direito à ampla defesa, ora adota posturas intermediárias. Sua conduta tem chamado a atenção pelos votos decisivos e pelas interrupções estratégicas de julgamentos importantes. Na segunda turma do Supremo, o ministro contrabalança a tendência mais punitivista de alguns colegas. Ainda que mantenha uma linha garantista, tem flexibilizado posições e sinalizado abertura ao diálogo com diferentes alas da Corte. No dia 4 de abril, Nunes Marques suspendeu o julgamento virtual de um recurso do ex-ministro Antônio Pallotti, a menos de 3 horas de seu encerramento. Com isso, travou um placar empatado por 2-2. Dias Toffoli e Gilmar Mendes queriam anular o processo contra Pallotti. Edson Fachin e André Mendonça votaram contra anular. A paralisação gerou desconforto, porque o magistrado já havia se posicionado em processo semelhante meses antes. Agora, sua decisão deve definir o resultado de Pallotti. Provavelmente vai salvar Pallotti. Em outro julgamento, Nunes Marques foi o voto de Minerva. No caso, Marcelo Odebrecht considerou que houve parcialidade no processo, mas defendeu a manutenção das provas colhidas, um meio termo entre os argumentos de Toffoli e Fachin. Também em 2021, o ministro decidiu a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2021, decidiu em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, quando o petista buscava acesso a mensagens obtidas na operação Spoofing, que envolvia o juiz Sérgio Moro. Em julgamento sobre a deputada Carla Zambelli, Nunes Marques interrompeu a análise quando o placar já estava 4-0 pela condenação da parlamentar. Apesar disso, outros ministros, como Toffoli e Cristiano Zanin, anteciparam seus votos, formando a maioria. Acho interessante antecipar voto, né? São grandes juízes, esses maravilhosos. A relação com o governo Lula. A atuação mais flexível de Nunes Marques coincide com sua crescente aproximação com setores ligados ao governo Lula. No começo de junho, o ministro promoveu uma festa junina em sua casa, em Brasília. Estiveram presentes Alexandre de Moraes, que naquele dia havia interrogado Bolsonaro. Eu acho isso sintomático. O Bolsonaro fez a cama do Cássio Nunes. E no dia que foi ridicularizado, porque aquilo foi ridicularizado, no dia que se comportou feito um bobo diante de Moraes, e Moraes se comportou feito um sádico, Moraes parece que tava se inspirou em um Máscara, o personagem, né, de Jim Carrey. Tava assim, não é? No interrogatório, parecia um juiz Máscara. Não sei o quê, não pode ser um advogado e tal. Naquele mesmo dia, após aqueles interrogatórios enfadonhos, Nunes Marques recebeu Alexandre de Moraes em casa, festa junina. E outros ministros do STF, como Dias Toffoli, além de políticos integrantes do Executivo. Na mesma época, Lula nomeou para o STJ o desembargador Carlos Brandão, conterrâneo e apoiado por Nunes Marques. A amizade está profunda. Se Lula está nomeando alguém indicado para o STJ por Nunes Marques, irmão, o acasalamento está bem mais profundo e gostoso do que se imagina. O ministro também conseguiu emplacar meses antes o nome do juiz João Carlos Maia Soares ao TRF1, instância em que já atua. A articulação contou com o apoio do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, amigo pessoal de Nunes Marques desde os tempos do Piauí. Bolsonaro é um grande estrategista, né? Indicou um cara do Centrão que é amigo pessoal desde os tempos do Piauí para o STF, Nunes Marques. Quando nós estamos pensando que estamos criando uma trajetória e preparando terreno para atuar, nós não devemos pensar só no momento ou no bom momento, nós devemos pensar também nos piores momentos que poderemos ter. Se pensasse assim, se tivesse pensado realmente estrategicamente, sabendo que os caras não o deixariam governar e que haveriam tempos difíceis, inclusive que ele poderia estar fora do poder tentando voltar ao poder, jamais
teria indicado alguém tão amarrado ao centrão e pior, a petistas tão raiz. O cara é amigo de Wellington Dias, um dos petistas mais peçonhentos que há do Nordeste. Está aí no governo Lula. É ministro do... Imagine, o cara ferrou o Piauí, é ministro do Desenvolvimento Social. Tá de brincadeira, né, rapaz? Mesmo aliados de Bolsonaro reconhecem que Nunes Marques atua mais como um fiel representante do ex-presidente do STF. Não atua mais, tá vendo? Mesmo aliados de Bolsonaro reconhecem que Nunes Marques não atua mais como um fiel representante do ex-presidente do STF. Parabéns, Bolsonaro. Um fruto se conhece, uma árvore se conhece pelos frutos. Eu estou criticando, não estou menoscabando nem desfazendo esse presente. Foram muitos erros, inúmeros erros praticados e nós devemos reconhecê-los. Nós devemos reconhecer, foi muito erro. E o Cássio Nunes é a personificação de um grande erro. Deixem seu like, comentem, aprendam a pensar, porque senão vocês são apenas gado, tá? Aprendam a pensar. Alguns erros podem ter custado a nossa liberdade. Alguns de nós talvez morreremos sem nunca mais ver a liberdade de volta. E vamos ver coisas bastante feias ainda. Ah, doutor, está um pouco pessimista hoje? Não. Entre um vídeo e outro, a gente precisa ser um pouco mais realista. Dê seu like, comente com prudência nesses tempos tenebrosos. Compartilhe o máximo que puder. Não continue errando feito o Bolsonaro. Torne-se membro do canal e ainda até a aba Seja Membro.